1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 até o versículo número 17. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aqui, até o versículo 19, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema da nossa aula é a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo. Essa aula, ela vem na sequência de tudo aquilo que nós estamos considerando que está diretamente relacionado à pessoa, diretamente relacionado à obra do nosso Redentor. Nós vimos em lições anteriores a expiação de Cristo, que nada mais é do que a sua morte em favor dos nossos pecados. Contudo, a morte, ela não foi o fim para a vida de Jesus, não, muito pelo contrário. Ao dar a sua vida pelos nossos pecados, na sexta-feira, ali aproximadamente às 3 horas da tarde, ele passou nessa condição de morte física o restante da sexta, todo sábado. Contudo, ao terceiro dia, ou seja, no domingo pela manhã, ele ressuscitou dos mortos. Então, conforme nós vimos na semana passada, a ressurreição de Jesus Cristo é uma das pedras que formam a base do cristianismo, a base da religião cristã. Se a gente desconsidera esse fato, se a gente descrê dessa realidade, ou seja, que Cristo venceu a morte, que Cristo ressurgiu dentre os mortos, nós estamos fugindo por completo de tudo aquilo que se ensina dentro da religião cristã. Então, para nós cristãos, a ressurreição de Cristo é um assunto importante, é um assunto valoroso que deve estar presente nas nossas crenças, nas nossas convicções e nos nossos valores. Então, não obstante ser, e nós vimos isso na aula anterior, um fato miraculoso, um fato sobrenatural, Cristo vive dentre os mortos, essa é a matéria de fé que deve pautar a nossa crença na pessoa de Deus, na pessoa do nosso Senhor. Então, na semana passada, a gente começou a desenvolver esse tema que os irmãos têm aí em suas mãos, dentro daquilo que foi repassado em termos de conteúdo. E aí, semana passada, a gente trabalhou pelo menos o primeiro ponto dessa lição, a ressurreição de Jesus Cristo. E qual foi esse primeiro momento? Qual foi esse primeiro ponto relacionado à ressurreição de Jesus Cristo? As evidências, meus irmãos, as evidências, minhas irmãs, que comprovam que de fato Cristo ele ressurgiu e ressurgiu dos mortos. E dentro desse item, dentro desse ponto das evidências da ressurreição de Jesus Cristo, nós paramos e consideramos pelo menos 2 evidências, 2 comprovações que de fato Cristo ele ressuscitou. Qual foi a primeira evidência? Qual foi a primeira comprovação? A evidência ou comprovação bíblica. Conforme nós vimos, a ressurreição de Jesus Cristo, conforme nos é registrado nos evangelhos, nada mais foi, entre aspas, do que o cumprimento da palavra profética que desde o Antigo Testamento já se ensinava. Ou seja, no Antigo Testamento já se tinha essa verdade externada que o Messias, ou seja, aquele que viria para salvar o povo de Deus dos seus pecados,
Não só ele morreria em favor desse povo, mas, ato contínuo, ele venceria a morte, ele ressurgiria dos mortos. Então nós vimos isso, sobretudo em um dos salmos que nós o chamamos de Salmo Messiânico, ou seja, o Salmo 16. Então, nesse primeiro instante, a gente procurou justamente fazer isso, mostrar que, biblicamente, a ressurreição de Jesus é um assunto e um assunto pacífico. Contudo, a gente não se restringiu apenas a essa comprovação. A gente não se limitou apenas a essa evidência que comprova a ressurreição de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vimos aquilo que a gente pode chamar de evidência histórica, ou seja, é comprovado na história humana, é comprovado na história da humanidade que de fato Cristo, ele ressuscitou. E há dois fatos, vamos assim dizer, que confirmam isso. Há duas realidades, vamos assim dizer, que corroboram essa verdade. Em primeiro lugar, o fato de que o túmulo de Jesus está vazio, e está vazio até hoje. Isso é um diferencial. Inclusive, nós vimos isso na semana passada, quando você compara o cristianismo com as demais religiões. Ou seja, cada líder das respectivas religiões que nós temos aí pelo mundo, você vai perceber, eles estão mortos, eles estão sepultados, e lá estão, com Cristo não. Por quê? Ele ressuscitou. Não existe um túmulo em que o corpo de Jesus Cristo esteja ocupando, não, porque ele venceu e venceu a morte. Então, isso é uma evidência histórica que comprova a ressurreição do nosso Salvador. Porém, meus irmãos, minhas irmãs, não há apenas esse fato do túmulo vazio que comprova, historicamente falando, que Cristo ele ressuscitou. A gente viu uma outra informação ou um outro fato, ou seja, a pregação apostólica. É fato muito claro nas Escrituras Sagradas, sobretudo quando você vê o livro de Atos, que o tema da ressurreição pautou a pregação dos apóstolos. E é interessante porque essa postura dos apóstolos de anunciar, essa postura dos apóstolos de proclamar que Cristo ressuscitou, de certa forma contrasta com o sentimento que esteve presente na vida dos discípulos logo após a morte de Jesus. Na verdade, até mesmo quando ele ressuscitou, porque nós vimos na semana passada, os discípulos eles estavam com medo. Os discípulos eles estavam escondidos. Então, depois que Cristo aparece para eles, depois que Cristo ele ascende aos céus e envia o Espírito Santo, a mensagem que eles proclamam, a mensagem que eles pregam é que Cristo ele ressuscitou. Então, esses dois indícios, o túmulo vazio, esses dois indícios, a pregação apostólica é uma evidência, no caso histórica, de que Cristo ressuscitou. Então, meus irmãos, minhas irmãs, basicamente foi isso que nós vimos na semana passada, no primeiro momento, no primeiro instante da nossa aula, que trata justamente da ressurreição. Hoje, com a graça de Deus, a partir de agora, a gente vai prosseguir, não só considerando o ponto 2, e se assim der tempo, espero que vá dar, a gente vai também considerar o ponto 3, ou seja, o significado da ressurreição de Jesus Cristo e as implicações práticas da ressurreição de Jesus Cristo. Contudo, antes da gente seguir na continuidade da nossa aula, eu queria saber dos irmãos, eu queria saber das irmãs, se há alguma dúvida, se há alguma pergunta, se há alguma consideração inicial dentro disso que a gente revisou, dentro disso que a gente lembrou nessa parte inicial, nessa parte introdutória da nossa lição. Meus irmãos, minhas irmãs, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação em cima disso que a gente revisou agora há pouco? Não? Muito bem, então a gente pode prosseguir na nossa aula? Vamos lá? Vamos começar a considerar o ponto 2. E o que é que nós temos no ponto 2? Veja, significado da ressurreição de Jesus Cristo. Significado da ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, a ressurreição do nosso Salvador, eu coloquei até em destaque, eu acho que ficou o destaque aí também na revista de vocês. A ressurreição do nosso Salvador não é um acontecimento isolado, não, jamais, sem nenhum tipo de propósito, sem nenhum tipo de importância, não, muito pelo contrário. Quando você considera, à luz do ensinamento da palavra de Deus,
o fato verdadeiro, conforme nós estamos trabalhando, que Cristo ressuscitou, então existem alguns significados, algumas compreensões que estão diretamente relacionadas à nossa vida, por não dizer, estão diretamente relacionadas à nossa própria salvação em si, e que por causa disso também a gente não pode desconsiderar o fato de Cristo ele ter ressurgido dentre os mortos. Fez parte, meus irmãos, fez parte, minhas irmãs, falando de outra forma, do plano de Deus em relação à nossa salvação. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, repito, não foi um fato isolado, ele está relacionado a outros fatos, outras verdades importantes que a gente encontra aqui na palavra do Senhor. E aqui nesse ponto 2, eu destaco pelo menos 3 significados importantes que estão diretamente relacionados à ressurreição do nosso Salvador. O primeiro fato, ou a primeira importância, o primeiro significado, melhor dizendo, é que a ressurreição de Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é a consumação da nossa redenção. A ressurreição de Jesus Cristo é a consumação da nossa salvação. Eu sempre gosto de lembrar esse fato, eu sempre gosto de lembrar essa realidade. Muitas vezes, às vezes por ignorância, às vezes por falta de conhecimento, a gente muitas vezes foca toda a nossa atenção no fato de Cristo ele ter morrido pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário. Foi um fato importante? Com toda certeza. Foi um fato relevante no processo da nossa salvação? Não resta a menor dúvida. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, não é a morte pela morte em si que está relacionada ao processo da nossa salvação. A ressurreição também é importante. E elas meio que se complementam, a morte e a ressurreição. Porque se Cristo tivesse morrido, porém, se Cristo não tivesse ressuscitado, de nada adiantaria em relação à redenção e redenção nas nossas almas. Através da sua morte, Cristo ele pagou o preço que Deus exigia para que os nossos pecados eles fossem pagos. Através da ressurreição, a gente vê que Deus ele aceitou o sacrifício que Cristo fez em favor dos nossos pecados. Conseguem perceber essa relação? Conseguem perceber essa ligação? Então veja, aqui na morte, Cristo ele cumpre as exigências de Deus em relação à nossa salvação, porque ele morre em favor dos nossos pecados. Aqui na ressurreição, pelo fato de ele ter vencido a morte, se confirma que Deus ele aceitou o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. É por isso que a morte de Cristo, ela não teria significância alguma se ela não fosse acompanhada pela ressurreição. A ressurreição é o testemunho público de que Deus aceitou tudo aquilo que Cristo fez, todo o sofrimento pelo qual Cristo passou, que garantiu a redenção e redenção das nossas almas. Se não, vejamos, abram aí por favor, livro de Romanos, Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Sem desmarcar esse texto aí de Coríntios. Olha só, meus irmãos, o que é dito aqui da ressurreição e como ela garante a nossa salvação. Olha só a coisa interessante, olha só, Romanos 4, 25. Paulo diz o seguinte, acompanhe conosco, por favor, em relação a Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, mas não só isso. Olha só o que Paulo fala complementando o seu raciocínio. Veja, e ressuscitou por causa da nossa, tá vendo aí? Ele tinha que ressurgir dos mortos. Ele tinha que ressuscitar para que através dessa ressurreição o perdão dos nossos pecados pudesse ser consumado quanto
as nossas vidas. Então, na morte ele paga o preço. Na ressurreição, Deus declara que havia aceito o seu sacrifício. E por isso, a gente colhe esse benefício. Que benefício? A justificação dos nossos pecados. É por isso que, sem ressurreição, não há cristianismo. Sem ressurreição, não há religião cristã. Inevitavelmente, ela teria que acontecer para que Deus pudesse aceitar o sacrifício de Jesus e, consequentemente, nós pudéssemos desfrutar da justificação, ou seja, do perdão de todos os nossos pecados. Eis aí o primeiro significado da ressurreição. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, não só a justificação. Na verdade, eu terminei pulando aí, né? Eu falei o item 2. Vou voltar agora para o item 1. Então, veja, o segundo significado da ressurreição de Jesus Cristo é a consumação. É a consumação da nossa redenção. Abram aí, por favor. Aqui eu vou focar. Terminei pulando o ponto do item 2.2 e já passei direto. Agora eu vou voltar para o item 2.1. Abram aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14 e 17. O primeiro significado, que eu pulei aqui, né? A nossa justificação. O segundo significado, que é o primeiro aqui na sequência, a consumação da nossa redenção. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 e também o versículo 17. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Veja, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, se a ressurreição de Cristo não tivesse ocorrido, a redenção de Cristo jamais seria possível em nossas vidas. Se a ressurreição de Jesus Cristo não tivesse acontecido, a redenção era impossível para as nossas vidas. Por quê? Como Cristo poderia salvar alguém se ele mesmo foi vencido pela morte? Inclusive, façam até uma correção aí no item 2.1 da lição, porque no final aqui não é ponto final, no final aqui é uma interrogação, viu? Porque tem a frase: como Cristo poderia salvar alguém se ele mesmo tivesse sido vencido pela morte? Aqui é um ponto de interrogação, é uma pergunta de retórica, né? Então, corrijam aí, por favor. Então, como é que ele iria salvar alguém se ele mesmo não foi salvo? Então, como é que ele iria salvar alguém se ele foi vencido pela morte? Não poderia, meus irmãos. Não poderia, minhas irmãs. Então, a morte de Cristo, ela não teria força para salvar ninguém. Por quê? Porque Cristo morreu, não ressuscitou e ele mesmo teria sido vencido pela morte. Resultado, conforme Paulo fala aqui, sobretudo no versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E veja, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E aí, complementando com o que José falou, é por isso que ele é o nosso intercessor. Então, sem ressurreição, não há consumação da nossa salvação. Sem ressurreição, não há redenção. Não pode haver. Não pode haver. Então, como é que Cristo iria nos salvar da morte? Como é que Cristo iria nos salvar do pavor da morte? Como é que Cristo iria fazer tudo isso se Ele mesmo fora vencido pela morte? Então, isso seria impossível. Então, veja, meus irmãos, observe, minhas irmãs, como as cores de Deus, elas são perfeitas. No ato de ressurgir, Cristo, ele mostra que a nossa redenção ela foi completa, porque ele venceu a morte. No ato de ressurgir, Cristo, ele declara que a sua morte em nosso lugar, ela foi aceita por Deus, e por isso nós temos agora o perdão de todos os nossos pecados. Então, são significados que advêm justamente da ressurreição. Olhem só aí, ó.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. É interessante aqui porque, nesse texto, Paulo ele vem argumentando acerca da ressurreição, e a gente falou isso na semana passada. Esse capítulo 15 de 1 Coríntios, ele não foi um capítulo aleatório, ele foi inspirado por Deus dentro de um objetivo específico, que era justamente de esclarecer os irmãos da igreja de Corinto, ou pelo menos alguns irmãos da igreja de Corinto, que a ressurreição era verdade. Porque, infelizmente, a gente falou isso um pouco semana passada, influenciados pela filosofia grega, alguns irmãos lá da igreja de Corinto já estavam descrendo da ressurreição. Olha só, que coisa assustadora. Então, Paulo, ele está ciente desse fato negativo, e aí, ao escrever essa carta, ele dedica todo um capítulo só para falar sobre isso. E olha só o que ele diz aqui no versículo 32. Olha só, 1 Coríntios 15, 32. Olha só. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras. Aqui a gente não sabe se feras é uma linguagem figurada para os inimigos da fé. A gente não sabe se feras é uma linguagem literal, ou seja, animais. A gente não consegue discernir pelo contexto. E ele complementa: que me aproveita isso? Ou seja, esse esforço, o fato de eu ter arriscado a minha vida, que aproveita isso? Veja, se os mortos não ressuscitam. Então, se morto não ressuscita, se Cristo não garantiu a ressurreição, se Cristo não ressuscitou, Paulo diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A vida perde o sentido, meus irmãos. A vida perde o sentido se não houvesse ressurreição. Então era muito mais fácil, era muito mais prático para nós mergulharmos no mundo do pecado. A gente está vivenciando aí, nesse período junino, sobretudo aqui na nossa cidade, e a gente vê ali as pessoas misturadas naquela festividade, aquelas pessoas experimentando a carnalidade, segundo elas, aproveitando, entre aspas, a vida. E de fato, se não houvesse uma vida após essa vida, se não houvesse ressurreição, se a morte fosse o fim para a nossa existência e não houvesse nenhum tipo de juízo depois dessa vida, então é como Paulo aqui questiona: comamos, bebamos, porque amanhã a gente vai morrer. Então, para que viver uma vida santificada? Para que se dedicar a Deus? Para que se consagrar ao Senhor? A morte vai ser o fim? Não. A morte, ela não é o fim. E para o cristão, a morte é a porta aberta para a nova vida, a vida eterna, a vida com Deus, a vida com o Senhor. Então veja, a ressurreição, ela significa a consumação da nossa redenção, nossa salvação propriamente dita. A ressurreição, ela implica na certeza que nós devemos ter da nossa justificação, mas não só isso. A ressurreição, ela implica na vitória que nós temos a partir de Cristo sobre a morte. A ressurreição de Jesus Cristo, ela significa a vitória sobre a morte. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, o que Paulo fala um pouco mais adiante, em 1 Coríntios capítulo 15. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 até o versículo 26. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 até o versículo de número 26. Olha só. Se vocês não o fizeram, eu até lhes convido a fazer, ou seja, de fazer essa leitura no capítulo 15 de Coríntios, porque você vai conseguir aqui ter um vislumbre geral do que seja a ressurreição e as implicações práticas para a nossa vida. Olha só, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 21, vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte. Olha só, Paulo diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O que é que Paulo está falando aqui? Ele está fazendo um contraste de Adão e de Cristo. Em Adão vem para nós o quê? A morte, por causa da desobediência. A partir de Cristo vem para nós o quê? A ressurreição, por causa da salvação que Ele adquiriu para nós na cruz. Olha só, dentro dessa perspectiva, como esses dois personagens,
eles são distintos. Adão traz morte, Cristo traz vida através da sua ressurreição. E ele fala, versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Adão, ele trouxe essa condenação para a humanidade. Ele fez com que a morte se alastrasse e atingisse a todos os seres humanos. É por isso que todos nós morremos. Essa é a regra que a gente tem em relação a esta vida. Vamos morrer. Vamos morrer. Eu sempre gosto de citar a frase de Ariano Suassuna, né? Ele disse que a morte é um mal irremediável, que não tem remédio, porque não tem mesmo. A gente vai morrer. A gente vai morrer, pelo menos a maioria de nós. A gente não vai escapar dessa realidade, porque Adão adquiriu essa punição para nós, da morte, da morte, da morte. Mas, em Cristo, todos vão ser vivificados, mesmo que sejam vivificados para a condenação. E a gente vai ver um pouco disso um pouco mais adiante, porque Cristo virá na consumação de todas as coisas. Quem estiver vivo, os crentes salvos, no retorno glorioso de Cristo, terão seus corpos transformados, e os mortos, aqueles que morreram desde Adão, eles ressuscitarão, uns para a salvação, outros para a condenação, mas todos ressuscitarão. A morte vem por Cristo, a morte vem por Adão, melhor dizendo, e a ressurreição por Cristo. E Paulo segue, versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E aqui ele especifica, no caso mais detalhado, quem vai ser essas pessoas que ressuscitarão. No caso aqui, os crentes. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, a ressurreição de Cristo, minhas irmãs, garante que a gente vai ressurgir dos mortos. Se a gente partir para a eternidade, antes de Cristo voltar para consumar a nossa salvação, estejamos certos disso. A gente vai ressurgir, a gente vai retornar com outros corpos. A morte não vai nos destruir continuamente, não, não. É por isso que para um cristão, a morte, ela não é o fim. Como eu falei, é a porta aberta para a nova vida. E é por isso que a morte para nós deve ser encarada com uma outra perspectiva. O ímpio se desespera diante da realidade da morte. Ele fica pavoroso por causa da morte. Nós não, porque nós sabemos que a morte não é o fim para nós. Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos com Ele. Versículo 24. E então virá o fim, quando Ele, no caso Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e todo o poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E qual é o último inimigo que Cristo vai vencer na consumação de todas as coisas? Eis a resposta no versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte ainda prevalece contra nós hoje. Ela tem um poder limitado, porque um dia ela mesma será destruída. Então, a ressurreição de Jesus Cristo significa isso, a vitória que nós adquirimos, ou na verdade, a vitória que Cristo adquiriu para nós sobre a morte. Eu queria fazer aqui uma citação, eu não sei quem foi que falou, eu só sei que eu coloquei a citação, e ela está aqui no item 3 do ponto 2 da lição. Olha só, o que certo autor falou em relação à ressurreição. No finalzinho do parágrafo, do item 2.3, pegaram aí na lição? Está entre aspas, está em itálico, para ficar mais fácil ser destacado. Ele diz, a ressurreição de Cristo é o golpe decisivo contra o último inimigo. Qual é o último inimigo? Ele fala, a morte. Sem a ressurreição de Cristo,
a morte é o único destino do homem. Sem a ressurreição de Cristo, a morte é o único destino para ou do homem. Então, por isso também Cristo ele ressuscitou. Por isso também Cristo ele venceu a morte. Para quê? Para nos dar a vitória sobre a morte. Sem desmarcar esse texto aí de 1 Coríntios capítulo 15, abra um favor aí, meus irmãos, bem rapidinho. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, o livro vizinho. Só para a gente ver essa referência que eu coloquei aqui, que ela reforça o que nós estamos falando. Olha só, 2 Coríntios 4,14. 2 Coríntios 4,14. Olha só que esperança. Olha só que esperança nós temos aqui. Olha só. 2 Coríntios 4,14. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, Deus, também, veja, nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. O mesmo Deus que ressurgiu, que fez com que Cristo ressurgisse dos mortos, também fará com que a gente ressuscite e estejamos juntos com Ele, na presença dEle, através de Jesus. Esse é o nosso fim, meus irmãos. Esse é o nosso fim. Se é que a gente pode chamar de fim, né? Porque aqui vai começar a nossa existência eterna. Então, não há necessidade da gente se desesperar com a morte. Não há necessidade da gente se entristecer com a morte. Ela foi vencida. E foi vencida por Cristo através da sua ressurreição. E aqui fechando o ponto, eu vou abrir para vocês. Portanto, desconsiderar a ressurreição de Cristo é tornar nula a nossa salvação. Desconsiderar a ressurreição de Jesus Cristo é anular, é aniquilar, é destruir a nossa salvação. Por quê? É saber que os nossos pecados ainda aguardam justificação. Porque se Ele não ressurgiu dos mortos, a gente não passou ainda pelo processo de justificação. Os nossos pecados estão aí, precisando de perdão. E a Bíblia diz que o pecado ele traz consigo a morte e a condenação eterna. Então, se Cristo não ressuscitou, os nossos pecados reivindicam a nossa destruição ainda. Então, o negócio está complicado. É viver o pavor da morte, pois ela ainda não foi vencida. Se Cristo não ressuscitou, a gente vive com esse medo. A gente vive com esse receio. A gente vive com essa dúvida. O que será de mim? O que será de mim no futuro? O que será de mim? O que será de mim com a morte? Vai ser o meu fim? Que é esse o medo, meus irmãos. É esse o receio, minhas irmãs, que ronda mente e coração das pessoas sem Deus. Eu até já falei para vocês em momentos anteriores. Se tem um assunto que o ímpio não gosta de conversar, é sobre a morte. Na verdade, eu até sugeri que fosse uma tática que nós pudéssemos utilizar quando a gente não estiver gostando muito do assunto, né? Ou muito da conversa. Traz o assunto de morte, que no instante a conversa acaba. Mas acaba rápido mesmo, entendeu? Muito, muito rápido mesmo. Então, o ímpio tem esse medo. Por isso ele não quer saber. Ele não quer escutar sobre a morte. Nós não. Porque Cristo já venceu a morte. Então, a nossa salvação, ela é real. A nossa salvação, ela é verdadeira. Desconsiderar a ressurreição, isso é inconcebível para o pensamento e para a verdade da palavra do Senhor. Implicações da ressurreição de Jesus Cristo. Não percam a ordem. No primeiro momento, a gente viu as evidências da ressurreição. No segundo momento, a gente acabou de ver o significado da ressurreição, que é a consumação da redenção, que é a certeza da justificação, que é a vitória sobre a morte. E agora, quais são as implicações práticas para as nossas vidas, diante do fato de que Cristo ressuscitou? Tem várias. Eu coloquei apenas duas, para não ficar muito extenso aqui esse conteúdo. Olha só, a ressurreição de Cristo, ela traz reflexos
não só reflexos imediatos, mas a ressurreição de Cristo traz reflexos a longo prazo para as nossas vidas. Não só traz reflexos para agora, mas também para depois. Quais são então eles? De vários, pelo menos dois. O primeiro deles, destemor da morte. Foi aquilo que a gente acabou de falar. Se Cristo venceu a morte com a sua ressurreição, por que é que eu, por que é que você, por que é que nós temos que temer a morte? Não há razão, não há sentido, não há razão, não há sentido para isso. E Paulo fala acerca disso também aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos lá, avance um pouco a leitura. Olha só o que ele fala. Aqui eu coloquei do verso 53 até o verso 57. Eu vou puxar um pouco mais, eu vou puxar para o versículo 52, para a gente poder entender melhor o contexto. Olha só, a visão de Paulo aqui é na consumação de todas as coisas. A visão de Paulo aqui é quando Cristo retornar para buscar a sua igreja, quando ele consumar a história da humanidade. Olha só o que ele fala dentro desse momento especial da existência humana. Abriram aí versículo 52? Olha só. No momento, veja, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui você já observa várias coisas, mas entre elas, o retorno glorioso de Jesus Cristo, ele vai ser instantâneo, rápido. Paulo até diz, num abrir e fechar, num piscar de olho, pegando aqui a linguagem nordestina, né? Num piscar de olho, né? Como a gente fala. Então é muito rápido, meus irmãos. O que é que a gente tem garantido aqui nessa vida do futuro? Quem pode dizer quando é que isso vai acontecer? Quem pode se certificar dessa data e concluir, não, isso vai acontecer só lá na frente. Então, eu posso aproveitar a minha vida agora, porque Cristo só vai vir lá na frente. Não, gente. A vinda de Cristo, ela vai ser repentina. A vinda de Cristo, ela vai ser instantânea, rápida, como um piscar de olhos. Então, o que é que você pode ter de garantido quanto ao seu futuro? Nada. Pode ser hoje. Pode ser daqui a alguns instantes. E depois que ela acontecer, não tem esperança para mais ninguém. Não tem esperança para mais ninguém. Então, quando ela acontecer, o ressoar dessa última trombeta, os mortos em Cristo vão passar por que processo? Ressuscitarão. Os que estiverem vivos no retorno de Cristo terão seus corpos transformados. Ressurreição para quem estiver morto, transformação para quem estiver vivo. Isso vai se dar num abrir e fechar de olhos. O que é que vai acontecer mais? Veja, versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. São duas características, né, que marcam esse corpo que nós temos. É um corpo corruptível, porque ele foi afetado pelo pecado. É um corpo sujeito à morte, por causa do pecado que reside em nós. Porém, tudo isso vai ser mudado. Nós não vamos ter mais corpos corruptíveis. Nós não vamos ter mais corpos sujeitos à morte. Não! Vamos ter corpos gloriosos, semelhantes ao corpo de Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Então, partindo desse pressuposto que Paulo fala aqui, morrer para nós não é um prejuízo. Por quê? A gente vai ressurgir mesmo? Então não tem problema. E a gente vai ressurgir, o ímpio também vai ressurgir. Mas a diferença é que a gente vai ressurgir com esse tipo de corpo, incorruptível,
com esse tipo de corpo imortal, a gente não sabe o que é isso. Porque a gente vive nessa estrutura humana, e em virtude dessa vivência nossa na estrutura humana, a gente experimenta as limitações, a gente adoece, a gente enfraquece, a gente envelhece, né? Tanto é que a Bíblia diz que depois dos 70 dos 80, que é só canseiro e enfado. 70 ou 80? Os dois, né? Depois de 70, depois de 80, é só canseiro e enfado. Eu estou com 47, já estou sentindo isso, mas a gente quando chegar lá, se chegar lá. Mas a nossa esperança é que tudo vai ser mudado. Tudo que foi atingido pelo pecado vai ser refeito. E quem garante isso é a ressurreição de Jesus Cristo. A nossa vida não é neste mundo. Não é. A grande dificuldade é que a gente se apega tanto às coisas dessa vida, como se nós fôssemos viver eternamente neste mundo. O nosso trabalho, a nossa família, a nossa diversão. Mas na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E só vai ficar aquilo que Deus preparou para nós. Corpos gloriosos, incorruptíveis e imortais. É uma coisa interessante, né? Porque a morte é algo que a gente nunca se conforma. E cá para nós, a gente nunca vai se conformar com a morte. Isso é bíblico. Por que é bíblico? Porque Deus não nos fez para morrer. A morte é uma realidade por causa do pecado. Mas Deus não criou o ser humano para morrer. Por isso a gente nunca se conforma com a morte. A gente recebe consolação para ela, mas a gente nunca se conforma. Por quê? Deus nos fez para viver eternamente. O problema é que o pecado entrou em cena e bagunçou tudo. Eis o problema. Mas graças a Deus que para esse problema da morte o remédio já foi dado. E qual é o remédio? A gente está vendo a ressurreição de Cristo. Olha só o que ele fala mais, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Que palavra? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas olha, versículo 57. Graças a Deus que nos dá vitória, no caso aqui da morte, por intermédio de nosso Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Cristo dá a vitória para cada um de nós. Vitória sobre a morte, porque Ele já venceu a morte. E a certeza que nós temos é que nós também venceremos, não por causa de nós mesmos, mas por causa daquilo que Cristo, Ele fez por cada um de nós. Não tema, meu irmão, não tema, minha irmã, a morte. O que é que me aguarda depois desta vida? O antigozo da salvação. Não é a salvação ainda consumada, mas já é um antigozo. Se agora já é, depois da morte vai ser ainda mais. E quando Cristo consumar a nossa salvação, vai ser ainda mais, no seu sentido definitivo, no seu sentido pleno. Então, não tema a morte. Olha só, uma citação, e aqui eu coloquei o autor, né? M. Baldes, ele fala acerca disso. Está aí na lição. Acompanhe comigo, por favor. A ressurreição de Cristo destrona a tirania da morte. A morte é tirana. Destrói o seu terror e vence seu domínio. Mantém anjos guardando o nosso túmulo. Semeia esperança e imortalidade na ruína. Sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, abre para nós
um caminho através do sombrio domínio da morte. Então a morte ela lança trevas, escuridão. A ressurreição de Jesus Cristo é o raiar glorioso sobre as trevas, trazendo-nos esperança e trazendo-nos testemunho em relação à morte. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a segunda implicação, disposição para realizar a obra de Deus. Disposição para realizar a obra de Deus. Às vezes a gente cita os textos e às vezes a gente não relaciona ao contexto no qual esses textos que a gente recita, eles estão inseridos. Então veja que a aplicação prática final que Paulo ele faz, depois de tudo que ele ensina sobre a ressurreição, é o trabalho abundante que a gente deve fazer em prol da causa de Deus. Já fizeram essa ligação? Já fizeram essa conexão? Parece que são coisas distintas, né? O que é que tem a ver trabalhar na obra de Deus com ressurreição? O que é que tem a ver se empenhar no trabalho de Deus com ressurreição? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Na medida em que você sabe que essa vida não é o fim, na medida em que você sabe que essa vida ela não vai pôr um ponto final na nossa existência, o que é que você vai fazer? Você vai usar essa vida para trabalhar para Deus, para trabalhar pelo Senhor. É aproveitar a presente existência, é aproveitar a nossa existência, é aproveitar a nossa vida, é aproveitar o nosso vigor para quê? Ser abundante no trabalho de Deus. É interessante porque esse texto, ele é um mote da Auxiliadora, mas ele é destinado não só às mulheres. Na verdade, a sua intenção original é que ele se destinasse e se destina, na verdade, a todos os cristãos. Todos os cristãos. De quê? Ser firme. De quê? Ser inabalável. De quê? Ser sempre abundante na obra de Deus. Por quê? Nada. Absolutamente nada. Daquilo que a gente faz para o Senhor nesta vida é vão. Nada, nada, nada. Tudo tem sua valia. Tudo tem sua importância para Deus. Então é por isso que a gente não pode se omitir, é por isso que a gente não pode se excusar dessas coisas, não, muito pelo contrário. Trabalhar, meus irmãos, trabalhar, minhas irmãs, descobrir quais são os nossos dons, descobrir quais são os nossos talentos, nos esforçarmos por dar a nossa participação na obra do Senhor, nos desgastarmos. O apóstolo Paulo falava isso, que ele se usava e se deixava usar, se gastava e se deixava gastar pela obra do Senhor, porque essa vida não é o fim. Receberemos novos corpos, corpos incorruptíveis, receberemos novos corpos, corpos imortais. Então, usemos esse corpo para a glória do Senhor. Reflita isso, reflita nisso, melhor dizendo, uma vez que você está estudando como você está, sobre a ressurreição. O que é que eu posso ser útil? O que é que eu posso contribuir? O que é que eu posso ajudar na obra do Senhor? Seja orando, seja contribuindo, seja participando, mas dê a sua parcela de contribuição, tendo ciência que essa vida não é o fim para a sua vida. Ok? Então, fechando. A ressurreição de Cristo seguirá sendo um tema caro, um tema valioso, um tema importante para cada um de nós, para a nossa fé. Não importa se estamos na pós-modernidade, com todos os seus confortos, com todos os seus privilégios, não. Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Esse é o grande milagre do cristianismo. Ele marca o primeiro estágio da sua glorificação, ou seja, da glorificação de Jesus. Semana que vem, se Deus assim permitir, a gente vai ver que a ressurreição de Jesus Cristo, que é o primeiro momento da sua glorificação, ela vai seguir a sua ascensão e a sua entronização à direita do Pai, complementando assim os estudos que a gente está fazendo em relação à pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, não é sem motivo, não é sem razão que a ressurreição é um dos temas que está incluído no credo apostólico. Conforme nós falamos, não é uma reza,
mas um dos resumos mais antigos da fé cristã. Olha só o que é dito: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. E veja, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vivamos essa vida. Vivamos essa vida sem temor. Vivamos essa vida sem receio. Vivamos essa vida sem dúvida quanto àquilo que nos aguarda no futuro. Estejamos certos que aconteça o que acontecer na nossa existência, sempre, sempre, sempre estaremos nas mãos do Senhor. Se a morte nos visitar antes, não tem problema. Cristo vai fazer com que a gente ressurja dos mortos. Se Cristo vier e se eu ainda estiver vivo, não tem problema. A ressurreição de Cristo garante a transformação dos nossos corpos. Foi por isso que o apóstolo Paulo sumariou, resumiu, sintetizou lá no pensamento que ele fala em Filipenses capítulo 1. Para mim, o viver é, e o morrer é, a gente não perde, a gente sai ganhando, de um jeito ou de outro. Louvado seja o nome do Senhor. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então que Deus nos abençoe, que Ele esteja aplicando a sua palavra em nossos corações, que a gente possa ter a chama da nossa fé acesa na ressurreição de Jesus, que vivamos nessa perspectiva para que assim hajamos como Deus Ele requer que cada um possa proceder. Então que Ele nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.